Rapaziadinha, seguinte, dia 30 agora teremos no UFC Erin Blanchfield versus Manon Fiorot. E eu vou trazer para vocês o mapa do tesouro para quem quer palpitar nesse evento. E também para quem quer aí ter bastante informação para não entrar nesse mar escuro sem nenhum tipo de mapa, sem nenhum norte. Beleza? Além disso, eu também vou trazer para vocês aí algumas novidades e alguns comunicados sobre o canal aí. Espero que vocês gostem. E antes, a primeira novidade é que agora nós temos uma vinhetinha improvisada feita com muito carinho. Então fiquem com ela que eu já volto. Bom, primeiro de tudo eu preciso pedir, porque eu sempre esqueço, de você deixar o like, de você compartilhar. Eu tenho aí umas novidades para trazer para vocês nas próximas semanas que eu tenho... Moto, filha da puta. Eu já não vou ficar fazendo muito suspense aqui. A meta é bater 300 inscritos, que a gente bateu na última live do canal Contragolpe. Eu agradeço muito ao Andrezão. E futuramente bater 1000 inscritos. Pela conquista do UFC 300 e pelos 300 inscritos, acredito que eu vá conseguir pelo menos o card principal inteiro do UFC, todo destrinchadinho para vocês. E por isso eu preciso que vocês me ajudem dando like aí, compartilhando. Manda pro grupo, manda pra galera que faz aposta, manda pra galera que luta, do jiu-jitsu, do muay thai. Beleza? Mas chega de enrolação, vamos que vamos. Como é que essa luta irá desenrolar? Bom, rapaziada, primeiro vocês sabem, né? Eu baixei aqui meu rostinho lindo, maravilhoso para vocês. Deixa eu só colocar entre essas duas beldades. Luta linda para variar, e eu tenho aqui um certo recado para falar para vocês. Acredito que se vocês analisaram comigo a última luta, vocês vão perceber que essa luta basicamente é uma repetição da última na categoria certa, né? Essas duas atletas estão nas categorias corretas dela. Eu tive alguns problemas com o site do UFC, então não sei o que houve, mas pela live do Andrezão do canal Contragolpe, o canal vai estar na descrição, eu já peguei aqui os dados que eu precisava. Já vamos começar analisando então a nossa queridíssima nossa queridíssima Erin Blanchfield. Perdão, gente, perdi a linha. Vitória sobre Molly McCann, Jéssica Andrade e Taila Santos. Sobre a nossa querida Molly McCann, ela passeou e a gente já entra no primeiro ponto forte dela, né? O que ela tem de excelente? Ela busca queda sempre que possível, porém ela não queda com tanta facilidade quando ela tá na meia para a longa, ou quando ela tá na meia e ainda precisa encurtar. Às vezes ela perde um pouco de tempo, mas ela não desiste dessa queda. Ela dá uma mão com mão, né? Ela cintura atrás da adversária. Isso ela leva pra grade, e aí é que entra a parte potente dela. Ela controla bem a grade até achar uma brecha para conseguir fazer queda acontecer. Ela não queda necessariamente só com single leg e double leg. Ela consegue fazer isso, mas eu não acho que é a melhor arma dela. Ela queda jogando a panturrilha dela por trás com um ganchinho da panturrilha de fora do adversário. E no chão, cara, ela é uma monstrinha. Ela é forte, ela consegue agredir de tudo quanto é lado. Porém, tanto em pé quanto no chão, ela não tem poder de nocaute. As atletas apanham para ela e saem com a cara igual. Porém, ela pontua demais. Ela tem um volume de golpe relativamente alto em pé e no chão, mas a gente agora entrando na trocação, a trocação dela é muito básica, muito basicazinha. É só um jab e um direto entrando e saindo. Ela entra com o jab e direto e sai. É só isso que ela faz. É basicamente isso. 2 golpes retos, entrada e saída, entrada e saída. Ela não tem uma mão muito pesada, mas ela pontua bastante. Então se a atleta adversária dela não defender bem golpes retos, ela vai ficar pontuando ali para sempre. Já se a adversária dela tiver uma trocação boa, tanto na mão quanto no chute, ela se complica um pouco, ela perde um pouco ali o tempo da distância, e também ela acaba sendo golpeada, e o choque, tanto né, o choque de corpos ali, que normalmente evolui para um clinch, acontece principalmente quando ela entra e perde o tempo da entrada, mas ela sabe aproveitar bem isso contra lutadoras que não trocam tão bem. No caso, ela consegue sair muito bem dos golpes quando ela tá na média distância. Ela tem um reflexo bom para jogar o corpo para trás. QI dela é bom. É só abrir uma aspas aqui. Eu separo a luta entre grappling, trocação, QI e gás. Basicamente eu consigo englobar tudo nisso, tá? Ela consegue trocar nesse jab direto dela infinito. Dos 3 rounds que ela lutou, nenhuma das duas lutou 5 rounds na vida. Então, pelo que eu vi, as duas têm um gás relativamente bom para os 3 rounds. Pelo menos elas conseguem trocar nos 3 rounds. Ih, ficou ruim isso aqui, hein? Falhas técnicas. A Manon Fiorot, já vou chegar no ponto dela, mas
O tipo de luta que ela faz é diferente, então ela tem, vamos dizer assim, um certo caminho para guiar o gás dela. A Erin Blanchfield e a Manon Fiorot, ela tem o QI exatamente igual nesse aspecto. O que elas fazem? Elas buscam o tempo inteiro, sempre que possível, veja bem, sempre que possível, encaixar o jogo delas, implementar o jogo delas. A Manon Fiorot vai fazer de tudo para bater e sair, buscar o nocaute, mas se não conseguir um nocaute, se manter numa distância segura. E a Erin Blanchfield vai o tempo todo buscar o clinch ou a queda sempre que possível, para poder quedar e aplicar o seu jogo de solo, ou então se manter também numa distância segura. Ou seja, elas são atletas que têm o QI decente. Não dá para dizer que o jogo que elas fazem tem algum tipo de defasagem. O gás também, tranquilo. O que eu acho de negativo na Erin Blanchfield? Ela não mede muito bem a distância dos golpes dela, e quando ela joga um golpe, ela tende a baixar a outra mão. Então, por exemplo, ela vai dar o jab, deixa eu pegar a distância que ela vai dar o jab, ela faz assim. Ela vai nadando. Quem fazia muito também era a Amanda. Só que na última luta, a Amanda Ribas, no caso, evoluiu bastante, mas era uma coisa que eu já vinha falando. É esse lance de baixar e nadando, baixar a guarda e jogar o golpe aberto, ou abrir quando recebe o golpe, abrir as mãos. Isso é muito perigoso contra uma atleta contra a Fiorot. Uma outra coisa também é que ela não tem bons chutes, não defende bem os chutes. Isso é um pouco perigoso, porque basicamente a nossa querida Manon Fiorot, né, a Yoga de Cisne ou Dolph Lundgren em He-Man Mestres do Universo, fica a seu critério, eu acho ela uma coisa de louco. Lutadora dura, tem um bom QI de luta, a Erin Blanchfield, né, mas a Manon Fiorot só chuta, basicamente ela só chuta o tempo todo. Não é que ela só chuta, mas é a arma, uma das armas principais para ela medir distância e para ela minar o gás adversário. Isso é uma vantagem e isso também é uma desvantagem para a Fiorot, mas a gente já chega lá. A maior arma para a Erin Blanchfield é jogar mãos que favoreçam para que ela entre no tempo certo, ou para cinturar e levar para a grade, clinchar e quedar, ou então buscar o single leg já de maneira eficiente, sem perder o tempo, porque a Manon Fiorot tem uma boa defesa de queda, e ela também tem golpes de mão e de perna e de joelho, e até de cotovelo no clinch oportunistas. Isso é perigosíssimo contra uma atleta que não mede bem o tempo e a distância para queda. Uma outra coisa também é que as duas são boas lutadoras, tem um certo queixo, ambas não demonstraram assim um queixo fraco, ambas progridem, né? Então a Erin Blanchfield progride muito no solo e progride muito na queda até conseguir agredir a adversária a ponto de parar a luta ou finalizar. E o jiu-jitsu dela é muito oportunista. Na luta contra a Molly McCann, ela fez um crucifixo, conseguiu bater com o cotovelo, bater com a mão, partir para uma Kimura, ou foi uma americana, não lembro agora, voltou para pro ground and pound, depois voltou para finalização e pegou na finalização. Ou seja, todas as oportunidades que ela encontrar, ela vai tentar acabar com a luta no chão. A gente vai conversar agora sobre a nossa Yoga de Cisne, a Manon Fiorot. O que acontece com ela? Ela é uma trocadora bem parecida com a Holly Holm, assim, aquela trocadora que tem um bom boxe, tem uma base parecida com o do karatê nas pernas, gebeia muito bem, cruza muito bem, dá bons ganchos, entra e sai muito rápido e dá aqueles gritos, fica dando aquele, como se estivesse falando o poderzinho na hora do golpe, tá ligado? Mas ela tem uma trocação realmente muito técnica, ela não tem uma trocação extremamente plástica, mas ela sabe muito bem o que ela faz. Então normalmente ela joga um jab, joga um direto, às vezes joga outro jab e já volta, né, cruzando ou com uma mão ou com a outra, né, dando um gancho, um cruzado, consegue variar muito a mão e às vezes ela encaixa um ou dois chutes entre essas variações. Fora que ela entra, bate rápido e sai, forçando a adversária a ou sair da situação ou começar a se defender, porque ela bota golpes fortes. Inclusive contra a Tabata Rich, ela aplicou um ground and pound violento e muito preciso. Ela é muito precisa, ao meu ver, nos golpes retos. Se a gente olhar só os números, pode ser que a gente não tenha tanto essa capacidade de entender em qual parte ela é mais precisa, mas na mão ela é muito precisa. E a Erin Blanchfield recebe muitos golpes retos. Só pra gente começar a conversar sobre isso. Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que ela não é ruim de chão. A Fiorot, ela tem um chão razoável, ela sabe quedar, ela sabe se virar bem no chão, ela sabe controlar o quadril, ela sabe aplicar ground and pound, ela basicamente queda pro ground and pound. Ela defende muito bem, ela tem um reflexo muito rápido de jogar o quadril para trás ou de baixar para esgrimar e subir a mão, o tórax do adversário. Então ela foge de quedas muito bem. Eu acredito que contra a Erin Blanchfield ela vai ter bons
momentos defendendo queda, mesmo que seja quedada. Uma outra coisa sobre a Manon Fiorot é que às vezes ela cede a posição, então ela não é necessariamente quedada, ela começa a receber a queda e acaba cedendo. Isso é um pouco perigoso quando ela vai pegar uma grappler. Uma outra coisa também, quando ela joga o golpe com a mão da frente, às vezes ela posta a perna dela da frente um pouco lateralizada, né? O pé dela fica um pouquinho para diagonal assim, só que fica muito lá na frente, para ela ter um movimento de quadril para golpear bem forte. Porém, ela faz tudo com a perna direita, ela joga de canhota e a Erin Blanchfield joga de destra. Mas o que é o problema nesse caso? Que ela deixa a perna, então ela chuta muito, ela dá muito chip, ela dá muito pisão no joelho, ela dá muito chute alto, ela dá muito chute lateral, ela chuta abaixo, mas ela usa majoritariamente a perna da frente. E a perna da frente, se tiver com o tempo ruim, pode ser uma arma perfeita para Erin Blanchfield. A questão é, a Erin Blanchfield não queda tão bem da média distância, e principalmente ela tende a levar o clinch pro clinch e evoluir isso na grade. E a Fiorot tem um bom jogo de defesa de queda. Pode ser que ela venha com menos chutes, porque na mão ela pode se garantir. E ela tem um bom QI, um bom gás também. Elas inclusive sabem cozinhar a luta caso precise. Acredito que Manon Fiorot tem uma trocação de 0 a 10 ali, um 9, excelente trocadora. Tem um chão, defesa de queda, entrada de queda, um jiu-jitsu ali, 8, digamos, um 7,5, 8, é um bom jiu-jitsu, ela se defende bem, ela não é uma finalizadora, mas ela tem um jogo de queda. Inclusive me espanta que ela não tem nenhuma finalização, se não me engano. Nenhuma finalização. Porém, ela joga muito bem até no chão, ela tem um chão decente para defesa, para ataque, principalmente buscando ground and pound. Mas não tem comparação. O chão da Erin Blanchfield é de 9,5 para quase 10. Porque eu acho que só não é um 10, porque às vezes ela perde muita posição, ela desiste, mas às vezes dá a impressão que é para puxar a adversária de volta para o centro do cage, para ela recomeçar o jogo de tentar o single leg, o double leg, subir a postura, levar para a grade e aplicar ali um golpe de judô ou aplicar um gancho por dentro da perna. Então, o chão dela, vamos dizer, tá ali perto do 9,5. E a trocação dela, para mim, é um 6 ali, um 6, 7, porque ela se defende, sai dos golpes médios a média distância bem, mas pra mim ela não tem nada demais. Ela tem uma trocação que funciona contra lutadores que não se defendem bem, que não é o caso da Manon Fiorot, que trocou muito bem contra a Rose Namajunas. Então, assim, a trocação da Fiorot tá um level acima ou 2 da Erin Blanchfield. Bom, rapaziada, ao meu ver, essa luta vai ser uma repetição da luta anterior, que nós vimos Amanda Ribas contra a Rose Namajunas. A Fiorot, ela troca muito bem, ela tem um excelente controle de distância, tem golpes fortes, eu não entendo como ela não nocauteou mais nessa categoria, mas, enfim, é uma boa trocadora, sabe o que faz. O que ela é na trocação, a Erin Blanchfield é no chão. A Manon Fiorot vai ter uma vantagem, porque a luta começa em pé. Já a Erin Blanchfield vai ter que passar pela trocação da Fiorot para aplicar uma queda aonde a Fiorot defende bem, para só então começar a trabalhar o jogo dela. Então vamos dizer que a Fiorot vai estar um passo à frente na corrida, entre aspas, para implementar seu jogo, e isso vai ter que ser definido explicitamente em quem aplica melhor a própria técnica, né? Na trocação não vejo de maneira nenhuma um nocaute, por exemplo, da Erin Blanchfield em pé, no caso, um ground and pound nunca se sabe, mas um nocaute em pé, uma mão entrando, acho muito difícil. Ela tem uma trocação rudimentar de jab direto e sai só, e no chão acho muito difícil a Fiorot finalizar a Erin Blanchfield. Em 2 ou 3 vezes eu percebi que ela perde um pouco o time da queda se ela fica insistindo muito, que não é o caso da Erin Blanchfield. Nesse duelo, o meu palpite vai numa possível decisão ou talvez até um nocaute da Manon Fiorot sobre a Erin Blanchfield. Eu diria um 55 a 45, aí um 60 a 40 no máximo, não para qualquer um dos lados, mas ao meu ver para Fiorot. E no geral é isso, esperem aí então para as próximas semanas uma trezentona, vamos batizar assim, trezentona, a maratona do UFC 300. Vão me mandando feedback de vocês aí, porque eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido, mais direto. Então é isso, rapaziada, até a próxima, valeu. Só um agradecimento rápido aqui, que eu esqueci de colocar no vídeo, para o meu primo Lucas e meu primo Heitor, que foram responsáveis pela música de fundo e pela imagem aí. Eu vou deixar o link deles, o Instagram deles na descrição, para quem quiser ir lá conhecer o trabalho deles. Demorou, rapaziada? Valeu!